Wagner. Desculpa. É porque realmente é a verdade. Né? Então, eu fico com receio que as pessoas pensem que a gente, eu, Haroldo, Haroldo e Enéas, ou as outras pessoas, amigas que são de diversas religiões, que nós ficamos com cuidado sobre o que nós vamos falar um para o outro, nós ficamos procurando temas ou passagens bíblicas que todos possam estar de acordo. Isto não existe. Na verdade, nós temos total liberdade para nos posicionar, cada um de nós, a partir da nossa fé, a partir das nossas doutrinas, sem que com isso haja algum desconforto qualquer, né? Ou que alguém fique chateado com o que o outro diz. Então falamos sobre tudo, e quando alguém fala algo que não é a fé do outro ou a doutrina do outro, melhor dizendo, a gente simplesmente escuta e respeita. Não há motivo para convencer ninguém de uma coisa ou de outra, né? Então apenas nos colocamos a partir do que nós cremos. Cada um se coloca a partir do grupo que pertence, não é? Porque um verdadeiro diálogo ele é feito entre pessoas diferentes. Então, se eu quiser dialogar somente com quem pensa igual a mim, eu não vou estar dialogando, eu vou estar monologando, né? E vou estar oprimindo o outro, porque é natural que as cabeças sejam diferentes. Não é? Mesmo quando estamos dentro do mesmo grupo religioso, nós temos pontos de vista diferentes sobre as diversas situações e temas. Bom, então, a primeira coisa que quero é agradecer pela acolhida, pela amizade. Vocês realmente merecem esse nome que tem. Porque a gente percebe o carinho, o afeto com que recebem os visitantes, não é? E eu quero dizer também que essa postura de abertura em vir falar aqui para vocês não é só minha, é de vocês também que estão aqui para acolher, para ouvir, não é? Então, não sou eu, somos nós. Nós estamos aqui fazendo a diferença. Bom, eu achei muito bonito, muito providencial o tema Jesus sem fronteiras e a fraternidade entre religiões, tendo por base a Carta aos Hebreus. Por base a Carta aos Hebreus é porque foi o livro que eu mais estudei, né? Então, para não dizer muita besteira, é melhor a gente partir daquilo que a gente já tem um pouco de intimidade e tal. Então, o que eu vou dizer um pouco aqui é como se dá, vou fazer um pouco da teoria daquilo que eu vivo na prática, que é o meu dia a dia e que é o diálogo interreligioso. Desde que cheguei a Campo Grande, eu tenho feito várias palestras. Primeiro eu me dediquei a mudar a minha própria igreja, não é? Eu primeiro falei a católicos. Então depois, né, fiquei disponível para falar onde quisesse que eu falasse, né? Então, eu achei muito interessante esse tema, porque eu vou rever aquilo que é a minha prática e pontuar algumas coisas do que eu vejo em mim e do que eu vejo nas outras pessoas que se mantêm num diálogo interreligioso. E é muito interessante porque nesses outros ambientes nos quais eu já estive, já me perguntaram mais de uma vez quando foi que começou isso. E eu disse, não me lembro. Só me lembro que, desde que eu me lembro, eu tenho amigos, desde criança,
tenho amigos, tem pessoas que eu quero bem e que são de diversas religiões, sempre foram, ainda hoje são meus grandes amigos, permaneceram na religião deles e eu permaneci na minha. E, inclusive, alguns amigos de outras religiões me deram apoio quando eu discerni que deveria entrar em um convento, em uma comunidade religiosa, para ver como isso foi uma coisa de amizade, porque a amizade é um sentimento que ele é muito aberto, é um sentimento maravilhoso, porque não é exclusivista e não é fechado. Então, pessoas de outras religiões que são minhas amigas, meus amigos, minhas amigas, me apoiaram quando às vezes os grupos que eu participava dentro da Igreja Católica ficaram entristecidos porque eu iria para outra cidade, iria me afastar, nós sempre estávamos juntos. Enquanto os outros disseram, não, nós pode contar sempre conosco e com as nossas orações e fique firme, não é? Então eu tive o apoio deles, inclusive o meu avô materno, que faleceu há um mês, com 99 anos, era evangélico, e me chamou e disse, eu ouvi dizer que seu pai não quer lhe abençoar, porque está chateado que você vai para longe e não quer que você vá. Eu disse, por enquanto ainda está, mas eu acho que ele vai se dobrar. E aí ele disse, pois se ele não me abençoar, eu lhe abençoo, vai com a minha bênção para a missão que Deus escolheu. Então essa é uma coisa que eu me lembro. Então não é algo que eu comecei recentemente, é algo que é a minha vida, que sempre foi assim, mas está cada vez mais se intensificando, sendo algo cada vez mais exigente, às vezes não compreendido por diversas partes, mas que eu tenho certeza que eu estou no caminho que Jesus escolheu para mim, que é isso que Ele quer de mim. Então estou muito tranquila. Então eu achei providencial que fosse lido aqui a parte do Evangelho segundo o Espiritismo, que dá abertura, que explica o diálogo interreligioso. Eu achei providencial porque eu também eu queria começar a minha parte dizendo algo que está nas normas da Igreja Católica, que eu pertenço e que eu amo, a respeito disso. Então, é um documento que é chamado de Constituição Dogmática, é um documento que rege os membros da Igreja Católica e que se chama Nostra Aetate, que é um termo em latim que quer dizer a nossa época, e no seu número 2 ele diz assim, a Igreja Católica nada rejeita do que nas religiões há de verdadeiro e santo. Considera com sincero respeito os modos de agir e viver, os preceitos e doutrinas que, embora discordem em muitos pontos do que ela professa e ensina, refletem o brilho daquela verdade que ilumina todos os homens. Por conseguinte, exorta a seus filhos, isto é, os católicos, que, com prudência e caridade, mediante o diálogo e a colaboração, reconheçam, guardem e promovam aqueles bens espirituais e morais, assim como os valores socioculturais que existem nas outras religiões. Então, às vezes eu lamento que esse texto tão bonito da Nostra Aetate número 2 seja muitas vezes desconhecido dos meus irmãos católicos. Porque aqui diz que mesmo que esses valores sejam apenas socioculturais, se forem bons, devem ser reconhecidos, devem ser promovidos e devem ser incentivados pelos católicos, mesmo que fosse só isso. Então,
nós estamos em uma época, né, em que o problema do diálogo interreligioso está com a necessidade de ser acelerado. Ele já existe, mas é ainda tímido. É praticado somente por algumas pessoas. Às vezes, as pessoas até acham estranho, né? Acham estranho uma freira falar num ambiente espírita. Acho estranho que um pastor, uma freira católica e um espírita componham uma mesa para conversar sobre temas que são úteis à humanidade, que são urgentes para a humanidade. Cada um do seu próprio jeito, a partir das suas próprias doutrinas. Né? Então, para realizar o diálogo interreligioso, primeiramente, a gente deve considerar que a revelação de Deus, o modo de Deus se dizer, se narrar para o ser humano, e do ser humano receber, quer dizer, do ser humano compreender, ter noção sobre Deus, é algo que se dá na história, é algo que se dá de forma progressiva e que vai evoluindo. Isso é uma coisa óbvia. Há algum tempo atrás, os nossos antepassados achavam que agradar a divindade teria que ter uma morte. Primeiro, de um ser humano, num sacrifício, e depois substituído por um animal. Mas tinha uma morte. Era assim que se agradava a divindade. E assim foi, e se achava que agradava a divindade com guerras, né, guerreando, defendendo a divindade de alguma coisa, como se Deus precisasse da defesa humana, porque de alguma forma ele fosse frágil, que sem que nós o defendêssemos, ele poderia sofrer alguma bala da nossa parte, né? Então, se a gente não considerar que a revelação ela se dá de forma progressiva, que o ser humano vai compreendendo, vai tendo noção de Deus de forma progressiva, e que a forma de nós falarmos sobre Deus sempre será através de palavras humanas, sem esse primeiro passo, nós não temos condições de ter um diálogo interreligioso, né? Porque se nós não tratarmos a revelação como progressiva, se nós não tivermos conscientes que há uma evolução na noção de Deus, e que essa evolução na noção de Deus faz parte da evolução da humanidade também, então nós vamos achar que a Deus já disse de uma vez por toda quem Ele é, e nós já entendemos de forma plena quem Ele é, né? Porque o problema não é Deus se dizer, o problema é o que a gente entende do que Ele diz. Então, se nós pensarmos isso, vamos achar que somos donos da verdade, né? Então, a verdade está aí e somos donos da verdade. Isso é que atrapalha. Outra coisa que é o caráter humano da revelação. Tudo que nós sabemos sobre Deus, nós ouvimos falar de alguém. Foi algum ser humano que nos disse. Não há nenhuma palavra sobre Deus que tenha sido dita por Deus mesmo, frente a frente, cara a cara com o ser humano. Não existe. Toda palavra que existe sobre Deus, além de ser palavra humana, é dita por um ser humano. As palavras humanas não podem esgotar o mistério de Deus. E por isso, os judeus não nomeavam Deus. Não diziam nunca o nome de Deus. Porque para eles dizer o nome é esgotar a verdade sobre um ser. E aí, como ninguém nunca vai ter posse de tudo que é Deus, então eles preferiam não dizer. Então, tudo que nós sabemos de Deus nos foi dito pelos seres humanos mesmo, que fizeram experiência, uma abertura ao transcendente, e aí, então, tem algo a nos dizer sobre Deus. E é muito interessante que a carta aos Hebreus, ela menciona que Cristo atravessou o véu
o véu e nos inaugurou um caminho novo, que é a sua humanidade. Então precisamos entender um pouco isso. No santuário, no templo que existia em Jerusalém, e antes disso o santuário no deserto, o santuário era dividido em duas grandes partes. Tinha partes menores, mas as duas grandes partes eram divididas por uma cortina ou véu. Essa cortina ou véu, ela dividia uma parte que ninguém podia entrar, exceto o sumo sacerdote, uma vez por ano, e o resto do santuário que as pessoas podiam estar. E essa cortina, que era chamada o véu do santuário, essa cortina, ela significava, ela era um simbolismo e significava a separação entre Deus e o ser humano. O Antigo Testamento acha que essa separação é fundamental. Por quê? Porque na época do Antigo Testamento existia o politeísmo em alto grau. E o politeísmo é uma falta de separação entre Deus e a criação. Ou seja, as nações politeístas achavam que o sol era Deus, que a lua era Deus, que o rio, que o mar, que o crocodilo no rio Nilo, que um besouro no Nilo, lá no Egito, o escaravelho do Egito, um besouro, um inseto, era uma divindade. Então, o que faziam as nações politeístas? Não sabiam separar a criatura do Criador. Confundiam a criatura com o Criador. Misturavam a criatura com o Criador. Olhavam para a criatura e pensavam que era o Criador. Então, por causa disso, por causa do monoteísmo, o povo de Israel colocou essa cortina. E essa cortina dizia: o Criador é só um. Ele é só um. E como ele é um espírito puro, ele não tem uma imagem. Porque não dá para fazer uma imagem de um espírito puro. Então, não tem imagem, é uma sala vazia para mostrar que também ele não está restrito a esse tempo. Ele está para além do universo criado. Então, essa cortina era uma coisa positiva, simbólica, positiva. Dizia que para Israel o Criador é um e o resto que não é o Criador é criatura. Então, essa cortina que era a separação se dizia, e eu até gosto quando uma pessoa que eu quero bem falece, eu digo assim, foi para o outro lado da cortina. Que é a expressão que muitos judeus diziam. E para o outro lado da cortina, não está mais na dimensão material, está na dimensão espiritual. E o que a carta aos Hebreus diz é o contrário. Ele atravessou a cortina, Jesus, vindo do lado do espiritual para o lado do humano. E nesse ponto, ele inaugurou um caminho novo para se conhecer a Deus. Porque o caminho era daqui para lá. E ele veio, se tornou um de nós, se encarnou em nosso meio, nos mostrou quem é Deus. Por quê? Como que ele nos mostra quem é Deus? Se ele age com misericórdia, ele mostra que Deus é misericordioso. Se ele é justo, ele mostra que Deus é justiça. Se ele perdoa, ele mostra que Deus perdoa. Se ele exorta, ele mostra que Deus exorta. Por isso que Filipe recebeu um carinho maior do que o vários, quando disse assim: Senhor, mostra-nos o Pai. E Jesus disse: mas Filipe, não é possível que você me faça uma proposta dessa. Eu estou há tanto tempo contigo e você diz: mostra meu Pai. Quem me vê, vê o Pai. Ou seja, eu estou tentando dizer aquilo que é atributo, que é característica de Deus dentro de uma humanidade. Então é o ser humano Jesus, na sua vida, nas suas palavras, naquilo que faz, que nos dá alguma noção de quem é Deus. Então quer dizer que se é a humanidade, se é o ser humano Jesus e a humanidade de Jesus que nos diz quem é Deus, então com isso não se favorece ninguém. Então não há
quem seja povo de Deus e quem não seja povo de Deus. Foi isso que Paulo percebeu. Não, todos são povo de Deus. Adere a Jesus Cristo é povo de Deus. Não tem mais essa distinção. Né? Então a primeira coisa é isso. A outra coisa é que nos exige, não é? O diálogo, não é? Além de ter consciência de que a revelação é progressiva e que o homem Jesus, na sua vida e nas suas palavras, nos mostra o agir de Deus e o ser de Deus, não é? Então tem outra coisa, é que nós estamos numa época em que algumas pessoas se sentem desconfortáveis com as descobertas científicas de nossa época, mas elas nos deveriam fazer mais humildes e menos arrogantes. Quando se pegava a Bíblia totalmente ao pé da letra, se pensava que a revelação, que o monoteísmo, que essa percepção do Deus verdadeiro era uma coisa que estava bem aí, que o mundo tinha começado antes de ontem. Mas com as descobertas científicas, o que nós descobrimos? Que esse planeta não está aí antes de ontem. E que ele teve que passar por várias transformações até chegar à época do surgimento do ser humano. E o surgimento do ser humano, o ser humano não está com essa bola toda, ele não estava lá no início quando a coisa começou, não. Ele é que é recente, o resto da criação é que é bem antigo. O planeta é muito antigo, então vamos diminuir um pouco a nossa arrogância, que nós começamos a existir faz pouco tempo, e isso aqui faz muito tempo. Tem mais, além dessa ampliação temporal, quer dizer, nós temos que ser mais humildes porque nós não somos tudo isso que nós pensávamos, né? De dizer, porque se pega o hino da criação ao pé da letra, primeiro Deus, se pega o segundo capítulo do Gênesis ao pé da letra, o ser humano é feito logo. E aí as outras coisas não existem, porque não tem jardim, porque o ser humano ainda não plantou, porque Deus ainda não criou o rio, mas aí Deus vai criar o rio e essas coisas todas. Então parece que o ser humano tem um privilégio, não é? Mas não tem não. Então quer dizer, essa parábola do Gênesis nos dá responsabilidade, nos exige uma responsabilidade com a natureza. Então nós não estamos aí desde o início, isso aqui já existe há muito tempo e nós chegamos agora. Se a gente for comparar com o planeta, se formos comparar com o sistema solar, piorou. E se com os outros sistemas solares, aí é que piorou, né? Então, essa questão aí deveria nos diminuir um pouco a nossa arrogância, né? Porque também, veja, além da ampliação temporal, que a gente diz, olha, a gente descobre que a gente é recente e o resto aqui é antigo, né? Tem outra coisa, é que a gente... veja só, há 500 anos atrás, quando teve um maluco que disse assim, olha, as Índias estão para lá, mas como a Terra é redonda, eu vou para lá, arrodei e saio lá nas costas. Quando disse isso, estava doido. E o que disseram? Termina bem aí, não é? Tem um cabo que é o fim do mundo, depois daí tem um tiquinho d'água e aí se cai assim, ó, pela borda. Está doido. Há 500 anos, não é? E aí o mundo acabava no final. Olha, Santiago de Compostela é chamado de confins do mundo. Ali era onde chegou o último apóstolo, porque Jesus disse para os apóstolos, vocês vão até os confins do mundo. O último lugar do mundo era Santiago de Compostela, lá no limite da Espanha, ali era o confim do mundo. E aí foi que tiveram a decepção de que existia Américas, existia Oceania, não é? Quanta coisa não existia e eles achavam que tudo terminava bem ali. Foi um choque. Agora, além desse choque de 500 anos atrás, nós temos trauma desses 500 anos para cá, nós somos um trauma depois do outro. Por quê?
porque se descobrem não mais terras dentro do planeta Terra, mas outros sistemas solares, outras galáxias, outras coisas, de forma que nós não passamos de um grãozinho de areia azul no universo. Né? Aliás, no universo não, no pluriverso, porque o universo não existe mais. Então, já que a gente não está com essa bola toda, já que a gente não é tão grande como a gente pensava, né? Então estava na hora de, pelo menos, cientificamente, a gente, né, por causa das descobertas científicas, a gente ter mais um pouquinho de consciência da nossa pequenez e que todas essas descobertas que causaram crise de fé, crise de não sei o que, é porque nós simplesmente achávamos que éramos o dono da verdade e que aquilo que nós sabíamos era a verdade toda. Então, se eu acho que o mundo termina ali no final da Espanha, esta é a verdade. É a verdade. Mas se existe Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Se existe Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, então isso é traumatizante. Quer dizer que alguma coisa de que eu sabia que era a verdade absoluta não é tão absoluta assim. Não é? Então, veja só. Essas descobertas nos fizeram um choque, nos obrigaram a diminuir um pouco. Nós encolhemos, ficamos zipados, né? Condensados, zipamos, e aí a gente se pergunta, então se isso não era a verdade toda, será que o resto, o que sobrou da tal da verdade? Então, porque o problema das brigas, o problema da arrogância religiosa e da falta de diálogo é porque tratava o diálogo interreligioso como uma questão da verdade. Quem está com a verdade? Só que não tem nada a ver o diálogo interreligioso com a verdade. O diálogo interreligioso tem a ver com o amor. Nós conversamos, não é porque eu acho, ela tem algumas coisas de verdade, vou conversar com ela. Não é por isso. Nós ou nos amamos e conversamos ou não conversamos. Discutimos, brigamos, desaforamos uns com os outros. Não tem a ver com a verdade. Então, eu vou dizer aqui algumas posturas que as pessoas pensam que estão fazendo um diálogo interreligioso e não estão. Eu acho melhor dizer o que não é, porque para mim é difícil dizer o que é. Eu só sei fazer, eu não sei dizer. Então, vamos lá. Há uma postura errada. É o tal do exclusivismo. O exclusivismo é, eu tenho a verdade, o resto não está na verdade. Então eu excluo todas as pessoas que não são da minha igreja, do meu grupo religioso. Então hoje em dia isso não é chique, não é cult. Então o que as pessoas fazem? Elas não falam, elas não dizem, para mim. Tem alguns que são doidos o suficiente para dizer, né? Mas aí é um caso de um pouco de que se resolve com uma terapia, com alguns remédios, com algumas coisas. Mas geralmente as pessoas não se sentem à vontade para ter posturas exclusivistas, para dizer, mas elas fazem. Elas não dizem, elas são educadas até certo ponto. Se bem que são educadas, mas diz assim, umas indiretinhas, debocha um pouquinho, né? Mas são muito educadas e tal. Né? Assim, tem quem assim, né? Quem é espírito pensa assim, né? E tal. Então, as pessoas às vezes não se sentem à vontade para dizer. Para mim, só se salva, por exemplo, tem um jovem no Facebook, um grupo do Facebook, fora da igreja não há salvação. E entenda-se igreja católica, né? Isso é juventude. Mas isso aí, para certas pessoas que se sentem eruditas, não é chique. Isso aí é porque o jovem é bem emotivo, bem rebelde, e se ele toma uma postura conservadora, ele choca desse jeito e diz, por que não pensa? Mas quem quer ser educado não diz, só faz fazer. Então, exclui, mas não pronuncia. Aparentemente, não, para mim tudo bem. Mas faz, não é pratica.
A outra coisa é o inclusivismo. O inclusivismo, você pensa que é bom? Não é bom, não. Tem gente que diz assim, eu tenho uma postura inclusivista. Eu digo, eu não sou exclusivista. Eu faço o diálogo ecumênico, eu sou inclusivista. Eu digo, então deixa eu te dizer o que é inclusivista. Inclusivista é assim, o conjunto da verdade está comigo, mas você tem alguma parte, aquele tem outra parte, então eu pego coisa convergente. Aí, mas eu tenho todo. Aí, como você tem uma parte, eu te incluo, porque você tem uma parte. Ela tem uma parte, eu a incluo, mas eu tenho o conjunto inteiro. Errado, né? Não é essa postura. Agora, outro diz assim, eu tenho a cabeça aberta, eu sou a favor do pluralismo. Isso é bom? O que é isso? O que é o tal do pluralismo? É o tal do sincretismo. Eu pego um pouquinho de ser, eu não sou nada, eu pego um pouquinho de ser, um pouquinho de ser, um pouquinho de ser, um pouquinho de ser. Então, um dia eu estou na missa de cura, no outro dia eu estou na Igreja Universal, no outro dia eu estou na macumba, no outro dia eu quero resolver meu problema. Veja lá onde eu estou. Então, tudo é bom, é maravilhoso, eu sou tudo. Ora, eu não posso ser tudo, porque esses grupos são diferentes. Eu não posso ser tudo, eu tenho que ter uma identidade. Peraí, eu sou tudo? Como que eu sou tudo? Na minha vida, qual é a minha identidade? Eu sou tudo? Eu sou todos os membros da minha família, eu sou de todas as famílias do mundo, eu sou de todos os estados do Brasil? Não. Quando eu vou me identificar, eu digo, olha, eu nasci no Piauí. Não diga que eu não nasci no Piauí, não, eu fico chateado, né? A minha cidade não está no mapa, mas está no meu coração, né? Eu não quero saber de conversa. Será que eu sou? Não, pode. Não, se você quiser me apresentar como nascida em Belo Horizonte, pode me apresentar para mim tanto faz. Não me apresente assim, não. Me apresente que eu sou uma pessoa do Piauí. Faça-me um favor, né? Tá certo? Então, eu não sou tudo. Esses grupos, eles têm elementos que são próprios e que o outro grupo não está de acordo. Como é que você é tudo? Você não é tudo, coisa assim nenhuma. Você não é nada. Quem é assim não é nada. Tá certo? Então, o pluralismo também não é essa salada de tutti-frutti que se põe todas as frutas cortadinhas e... Não é nada. Então, o que é? Não é nada disso. O que é? É amor. É que a gente quer bem as pessoas, que a gente se une às pessoas, não por causa de elementos da verdade. Se eu tenho todos os elementos da verdade, se eu não tenho nenhum, se você tem uma parte, não é sobre questão de verdade. Por que não é? Porque a verdade absoluta é Deus. A verdade absoluta é Deus. Né? Então, todos nós estamos dentro dessa verdade absoluta. Nós somos parte, né, dessa verdade. Nós sintetizamos algo dessa verdade. Sintetizamos, não é ter uma parte igual um pedaço de pizza, não. É sintetizar, quer dizer, eu assimilo. Eu consigo perceber, eu consigo viver e eu consigo tomar decisões a partir do que eu compreendo sobre Deus. Então, eu estou quase já terminando. Né? Então, absoluto é só Deus. Então, o que que Jesus frisa na questão do amor? Por que a lei moral de Jesus é o amor? Por quê? Porque é isso que nos une. Toda a literatura joanina, o Evangelho e as cartas, o que diz é: permaneçam no meu mandamento. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Amai-vos, permanecer na minha verdade. Essa é a verdade, é o amor. É isso que nos une. É isso que nos faz seguidores do Cristo. Não é o que pensamos. O que pensamos não nos faz seguidores de Cristo. É a atitude. A norma de Cristo é o amor. Eu vos dou um novo mandamento: amai-vos. É isso que nos faz seguidores de Cristo. Pensemos o que estivermos pensando. As doutrinas diferentes, elas nascem do nosso raciocínio, de raciocínio de pessoas que fundam a nossa religião, raciocínio e experiências de pessoas escolhidas por Deus para dar uma mensagem para nós. E essas pessoas, por mais grandiosas que elas sejam, são humanas. E estão num processo, como qualquer ser humano, num processo evolutivo. Como qualquer criatura de Deus evolui.
Paulo diz, ontem eu era criança, pensava como criança e agia como criança. Hoje, eu sou adulto, penso como adulto, ajo como adulto. Então, as doutrinas, por isso que elas são escritas, porque um texto pode ser retomado, reinterpretado, atualizado e se diz, olha, é o mesmo texto, mas há 100 anos atrás se pensava diferente sobre esse texto. Não é possível que esse texto queira dizer o que há 100 anos atrás se pensava. Está aí, você diz a espiritualidade, nós temos o Espírito Santo, o Espírito da verdade, cada vez mais nos elucidando sobre coisas que já estão escritas, todos estão escritos há 2000 anos, há 3000 anos, não é possível, a gente tem que trabalhar, não vamos impedir que trabalhe, não extingais o Espírito, ou não entristeçais o Espírito, não deixe o Espírito da verdade entristecer, deixa ele agir, ele quer trabalhar, então, o que podemos pensar? É que Deus é que é a verdade. E o ser humano, por mais que evolua, por mais que amadureça, e por mais que seja grande no reino dos céus, a Igreja Católica tem uma expressão chamada visão beatífica. Visão beatífica seria galgar, estar no reino dos céus, o que você diria nas esferas mais altas. Diz que nem na visão beatífica se fica cara a cara com Deus. Por quê? Porque Deus é Deus e nós jamais seremos Deus, não é? Jamais. Então, o que nós podemos dizer? O que Jesus disse? Que era para a gente chamar. O que faz dialogar é o amor. E aí, como foi que ele viu isso? Vocês me permitam, apesar de a base ser a carta aos Hebreus, que diz que ele atravessou o santuário para nos dizer quem é Deus. Vocês me permitem, eu gostaria de ver aqui o trecho do Evangelho de Lucas, capítulo 7, a partir do versículo 31, Jesus explica certas atitudes, não é? E ele diz assim, olha, com quem então vou comparar as pessoas desta geração? Da geração dele, da geração dos primeiros séculos. Com quem são parecidas? São parecidas com crianças sentadas na praça, que gritam uma para as outras. Tocamos flautas para vós e não dançastes. Convidaram uma brincadeira de dança. E os colegas não aceitaram. Entoamos cantos de luto, brincaram de um ritual de luto, não choraste. Veio João Batista, que não comia, nem bebia vinho, e dizeis, tem um demônio. Veio o Filho do Homem, que come e bebe, e dizeis, é um comilão e bebedor. Amigo dos publicanos e das prostitutas, só anda com gente que não presta. Mas, ora, a sabedoria é reconhecida, justa, graças a todos os seus filhos. Então ele quer dizer o seguinte: o problema do diálogo interreligioso é um problema de maturidade afetiva. Não é um problema religioso, não é um problema de doutrina, não é um problema de fé. O que acontece é que as pessoas estão num processo, a gente às vezes é mais assim, a gente já foi uma fase da vida, depois não é mais, mas a gente passa por um processo de não saber lidar com o diferente. Precisamos ser educados a lidar com o diferente. Então ele diz assim, quem não quer lidar com o diferente é o seu criança pirracenta. Criança pirracenta que não sabe brincar, ou que não quer deixar o outro brincar. Não fala assim, não fala, né? Então, criança pirracenta que não sabe lidar, ainda não socializou, ainda não sabe lidar com o diferente, não tem maturidade afetiva relacional. Obviamente, quem ainda não amadureceu afetivamente, procura a religião, e procura altos postos na religião, que assim pode, através de uma capa de santidade ou de fidelidade ao próprio grupo, fazer a sua pirraça em nome de Deus, sem que ninguém perceba que é uma pirraça.
E aí as pessoas perguntam assim, então aí, o que é que você pode fazer? Eu sou uma professora. O que eu posso fazer é ensinar. Eu faço igual Moisés. Não fui eu que pari esse povo. Eles têm pai. Desde que o pai dele, que ela tem pai e tem irmão mais velho. Desde que o pai faça com que ele vá aprender, ela vá aprender e eu aprenda. Que todos nós aprendamos a conviver com o diferente, a amar o diferente. Para isso existe pai. E eu não sou doido, que não dou conta de fazer nem o que tenho que fazer, se eu vou fazer a parte de Deus, mas nem pensar numa coisa dessa, né? Não me atrevo. Então, para isso existe Jesus, para isso existe Deus Pai. O que eu posso fazer é, primeiro, me abrir para a ação deles, para que ele age em mim, que é começar em mim, então não vai começar em mim. Tem mais, todo passo que a gente dá na direção das pessoas, as pessoas dão 10 passos na direção da gente. É uma experiência que eu tenho. Então, a gente diz assim, olha, trata com respeito, quando a pessoa se volta para a gente, né? E daqui a pouco, quando a gente vê, já está falando no centro espírita. Como é que funciona isso? Então, um sabe que ela foi falar, aí o outro, igual ela vem falar aqui também, e assim vai. E aí, depois, o problema é que tem centro espírita demais no Brasil, como é que eu vou dar conta desse povo tudo? A gente, sem falar que existem os católicos e os evangélicos também, né? Em todas as religiões que estiverem abertas para dialogar, porque a gente vai para aprender. A gente vai para estar junto, a gente vai para conversar, a gente acredita que a gente só pode educar fazendo, não é? E aí a gente pode também aprender fazendo. No início a gente não sabe, Deus vai levando, quando a gente vê, já está acontecendo. Bom, então chega de muita conversa, aqui da minha parte, estou falando demais. Eu abro espaço para vocês perguntarem, não só perguntarem, ontem eu disse, pode perguntar, e todo mundo se assustou, ninguém perguntou quase nada, todo mundo com medo de perguntar. Não é necessariamente perguntar, é dar a sua opinião também, não é? Porque se é diálogo, eu não posso ficar aqui monologando, né? Então senão será um monólogo. Mas que vocês possam dizer como vocês compreendem as dificuldades, os desafios, ou fazer a pergunta. A carta aos Hebreus diz que o mediador, o que está no meio, entre nós e Deus mesmo, para nós, entre nós e Deus, é Jesus. Todas as outras mediações são a partir de Jesus, sobre a autoridade de Jesus, o governo de Jesus e fazendo parte da própria missão de Jesus. Então, se é assim, não há grupo religioso que possa deter a verdade ou a salvação e excluir os outros da salvação, ou achar que nos outros não há verdade. Não há. Certo? Então, o que a gente pode dizer como dificuldade do diálogo interreligioso? É quando grupos religiosos fundamentalistas querem sair matando as pessoas, destruindo as pessoas, escravizando as pessoas, induzindo as pessoas ao aborto, induzindo as pessoas ao suicídio. Então a gente não se contrapõe ao grupo, mas pessoas dentro desse grupo, postura dentro desse grupo que vai contra o ser humano, não porque são religiosos, mas isso está contra a dignidade humana, está contra o bem-estar da sociedade, dos seres humanos, mas não em relação a esse grupo, não presta, não é isso. Sabemos que em todos os grupos, mesmo aquele que nós achamos mais estranho, que nós temos aquele pouco de ranço, né, ou muito de ranço, ali há pessoas que estão com sedes, que estão sedentas, que estão buscando a Deus com toda sinceridade e às vezes estão sendo enganadas, mas elas têm boa intenção. Né? Então, deixo para vocês aí as perguntas, as colocações. Né? Eu entendi hoje, pela sua explicação sobre o véu no templo, por que rasgou o véu quando foi crucificado Jesus? Sim. Foi rasgado de alto a baixo. De alto a baixo. Não há separação. Ou naquele momento eu abri a divisão do céu e da terra. Para que, por isso que o profeta Joel mencionava o derramado do Espírito sobre toda a carne, que vossos filhos, vossas filhas, vossos escravos profetizarão, vossas crianças profetizarão. Porque esses impedimentos
esse véu, essa separação, que antes tinha um sentido positivo, que era o sentido de manter o monoteísmo, afastou Deus de nós. Colocou Deus numa transcendência demasiada, um fechamento. Para você ter uma ideia, os rabinos declararam os céus fechados. Às vezes a pessoa não sabe o que é os céus fechados. O céu fechado quer dizer não existe profecia, está proibida a profecia. Então desapareceram os profetas, não tanto porque o Espírito não se manifestasse, mas porque era proibido e ninguém queria perder a cabeça. E todos se desanimavam a respeito dos próprios dons, diziam, não, se as autoridades religiosas disseram que os céus estão fechados, que Deus não fala mais conosco, então isso que eu estou tendo é uma doidice, vou calar minha boca, porque senão, não é? Vão dizer que eu sou doido, porque não há mais profecia. Por isso que quando começa o Novo Testamento, começa com João Batista desafiando, porque João Batista, para ele, não vale esse negócio, não, e corta a cabeça dele, mas para ele não vale essa questão de que os céus estão fechados. Por isso, quando ele batiza Jesus, é dito, os céus se abriram e a voz falou. E aí, pô, ninguém cala mais a voz. Ainda bem que a voz de Deus está orientando o seu povo. A partir dali, Deus orienta todos e não há mais como dizer que os céus estão fechados. Outra coisa que eu gosto muito é o Apocalipse. A literatura apocalíptica, muito simbólica, ela é revolucionária. Sabe o que o vidente diz? Ah, se o céu está fechado, a voz de Deus não vem de lá para cá, eu vou lá. Aí ele sempre se diz na presença, tendo visões, céus abertos, né? Vendo coisas, aquelas coisas sendo explicadas, etc. Por quê? Porque há uma autoridade religiosa que proíbe, né, essas manifestações espirituais. Né? Por isso manifestações Pois bem. Neste processo progressivo que a senhora falou da evolução dos seres aí, a gente encontra no Evangelho algumas passagens que parece que o Cristo está pregando o reino dos céus. Né? Inclusive ele está citado o reino dos céus com letras minúsculas. Em outros momentos se vê o Cristo pregando o reino de Deus. Inclusive se usa letras maiúsculas. Isso seriam posições diferentes, seriam um processo evolutivo diferente, seriam condições diferentes de evolução. Como é que é a visão dessas circunstâncias? Depende, o reino dos céus e o reino de Deus depende do escritor. Se o escritor veio do judaísmo, como por exemplo Mateus, que não gosta de pronunciar a palavra Deus para não incorrer num mal entendido e não acharem que ele está tentando. Os judeus geralmente eles chamam Deus de Senhor, Adonai, que é Senhor, o Eterno, o Nome, o Poderoso. Ele usa adjetivos, predicativos, não é? Para nomear Deus e não falar o nome de Deus. Então, quando o autor de algum texto bíblico do Novo Testamento é um cristão que veio do judaísmo, ele diz reino dos céus, para não falar de Deus. E quando o autor não é do judaísmo, coloca reino de Deus. O que quer dizer essa expressão? Bom, fica difícil para a gente entender, porque nós não vivemos num reino. E mesmo nos lugares onde tem rei, por exemplo a Espanha, que eu passei um tempinho lá estudando, tinha rei aí, mas só serve para fazer fofoca, só serve para vender jornais de fofoca, né? Que aliás não precisa nem vender, dão de graça, porque desce do onde está os jornaizinhos de fofoca sobre a família real. De fato, eles não têm o poder de dominar cada aspecto da vida de uma pessoa que mora lá. Então, por que se usa a expressão rei? Porque nessa época se vivia dentro do Império Romano. E o Império Romano se achava dominador do mundo, porque dominou o mundo conhecido da época. E tudo da vida de uma pessoa tinha a ver com o imperador, tinha a ver com o império, com o reino. Por quê? Porque tinha altas taxas de impostos. A partir daí a família ficava pobre, a família tinha que dar um filho para ser escravo, porque não conseguia pagar a dívida. O publicano, o cobrador de impostos, levava uma filha para a prostituição, porque o pai não podia pagar a dívida, não é? Então, a vida das pessoas, os menores assuntos, todos os aspectos da vida da pessoa, era
presentificava que nós estamos dentro de um reino, que é o reino dos céus. Aí, quando o texto do Novo Testamento quer falar do poder, do fato de Jesus ser o governador, de ter autoridade, usa a expressão reino, que era a expressão que na época todo mundo iria entender, não é? Então, para ele, essa soberania, essa autoridade, esse governo desse mundo que foi dado a Jesus, começa assim devagarinho, nos corações. O reino está nos corações, não nos céus, quer dizer, é o reinado dos céus, é o reinado daquele governador que está nos orientando. Nós hoje poderíamos dizer governador, porque é o que nós entendemos da nossa época, não é? Quer dizer, a soberania, a autoridade, a regência é de Jesus, não é? Isso aí, o que ele faz é uma soberania, que a lei é o amor, não é? É uma soberania, é um reino, é um reinado, é uma autoridade, é um governo que tem como lei o amor. Essa é a lei desse reino. É para que as pessoas entendam, não é tanto a palavra, é o significado que tem que dizer para aquela época. Quer dizer que quem está mandando na vida dessas pessoas, em última análise, não é o imperador romano, é aquela orientação, aquela lei maior que Cristo deu. Isso é que é reino dos céus, ou de Deus. Não sei se a senhora conhece, tem uma obra do Espírito bastante famosa, se é o Paulo e Estevão. Sim, senhor. Então, Sim, senhor. E a gente, é uma obra que a gente lê, e quando lê novamente, vê que não entendeu o que foi, do que tinha lido antes, né? Porque a gente vê da vida e das vidas do Paulo, né? Então, as cartas que Paulo escreveu foram aos romanos, aos coríntios, aos filipenses, né? Tinham um significado. Não sei o que eu acho que eram os hebreus, já que se chama aos hebreus, né? Todos eles eram hebreus, né? Então, ele estava se dirigindo aos que não eram cristãos ainda, uma tentativa de conversão. Fala um pouquinho mais sobre a carta dos hebreus. Certo. É o seguinte, onde eu vou em centro espírita, como eu falo sobre hebreus, como ou pelo menos eu estudei, eu deveria falar sobre hebreus, né? As pessoas me perguntam se eu li Paulo e Estevão. Li Paulo e Estevão. Em todo lugar que eu vou, eu pergunto, você leu Paulo e Estevão, certo? Certo. Li, não é? Obviamente. E eu gosto de ler, e foi que disse que eu leio só livros católicos, né? Eu gosto de ler livros de diversas expressões religiosas, às vezes até não cristãs. Eu gosto de saber, por exemplo, o que o Dalai Lama pensa, o que ele ensina, não é? Que beleza que existe no ensino do Dalai Lama. Gandhi, sou fã de Gandhi, não é? Então eu não tenho problema nenhum em dizer que li livros que não são católicos. Eu sou uma estudiosa, uma pesquisadora, não é? Então li sim, achei muito interessante, um livro bonito. Um romance como se propõe a ser, e um romance histórico como se propõe a ser, não é? Então, o Haroldo é que estuda. Uma coisa é a gente ler, outra coisa é estudar. Eu não estudei nenhum livro da doutrina espírita, não é? Eu li alguns livros, não só Paulo e Estevão, mas estudar, ter o conhecimento profundo, não tenho. Porque não é o meu grupo, eu sou católica. Então, se tem alguma coisa que eu posso falar com um pouco de segurança a respeito de doutrina, da doutrina católica, que é a única doutrina que eu conheço, que eu tenho que estudar e que eu estudo, não é? E que eu creio, que expressa aquilo que eu creio, não é? Então, eu me reporto sempre ao Haroldo. O Haroldo estuda, e o Haroldo diz, maninha, aquilo ali é o make-off do filme. O filme é a carta aos hebreus. Ali explica o que estava por trás do filme. Eu, tá certo? Agora eu acho que eu entendi. Então, o que se quer dizer é o seguinte, Paulo escreveu muitas cartas, né? Elas estão no Novo Testamento. Algumas cartas de Paulo não estão na Bíblia. Ele menciona cartas que ele escreveu para os coríntios que elas se perderam.
porque Paulo não achava que essas cartas de circunstância, elas seriam lidas por outra pessoa. Quando Paulo escreveu aos Coríntios, ele tratava de um problema que é um problema pessoal, de um caso de imoralidade dentro da comunidade. E ele lá pensou que algum dia alguém que não fosse daquela comunidade iria ler aquela carta. Ele expõe as pessoas, ele expõe nomes. A família de Cloé veio aqui e me contou que vocês estão fazendo um monte de coisa errada. Não é? Então eu iria dizer isso se soubesse que 2000 anos depois nós estaríamos estudando essas cartas. Então são chamados escritos de circunstância. Né? Eles são muito comuns, eles são escritos para resolver os problemas. Né? E eu dei uma palestra ontem, se eu não me engano, sobre as cartas de Paulo, que expliquei algumas coisas sobre Paulo, né? Então veja, existem certos, que a gente diria no ambiente católico, homilias, são exposições de um ponto doutrinário, que vocês também têm os expositores da doutrina, de mostrar as consequências práticas de pontos, assim. Então, isso aí, do ambiente católico, e tirado uma palavra do mundo antigo, chama-se homilia. Né? Expor um tema para não necessariamente um grupo específico. Por exemplo, uma carta de Tiago. Uma carta de Tiago não tem para quem? É para todo mundo. É para todo mundo que foi cristão. É uma exposição doutrinária, que nós chamamos de carta, mas na realidade é uma exposição doutrinária. E como é que funciona isso? Isso é muito comum no mundo antigo. Ainda hoje tem as cartas do Papa, que não são cartas para ninguém, é para tudo que é católico. Carta do Papa Francisco, que acabou de sair a primeira. Para quem é? Para que todo católico leia. Na realidade é uma exposição doutrinária. Né? É a primeira exposição doutrinária que ele faz. Então, a carta aos Hebreus, ela é chamada de carta, mas ela é na realidade uma exposição doutrinária sobre o papel de Cristo na revelação. Quem é Cristo nesse mover da revelação, nesse progresso da revelação, nessa historicidade da revelação? Quem é Cristo? O que Cristo faz? Qual é o papel dele? Certo? Então, o que ele vai fazer? Ele vai retomar, porque tem que ser para pessoas que vieram do judaísmo, porque ele vai retomar ponto por ponto do judaísmo, do ritual judaico. É assim que se faz o sacrifício, é assim que é o templo, tem o altar dos incêndios, tem não sei o que, e vai dizer isso tudo tinha um propósito, que era chamar a nossa atenção para nos educar em relação a Deus. Mas se chegou o Cristo, isso passou, isso é desnecessário. Então, com essa carta, se queria dizer para todas as pessoas que vieram do judaísmo, o que Cristo está fazendo em tudo isso? Será que eu fico com o judaísmo ou eu avanço? Então, obviamente, essa carta pode ser lida por judeus que não acreditam em Cristo e por judeus que acreditam em Cristo. Ele terá sempre a explicação do porquê daquelas coisas antigas e porquê que aquelas coisas antigas não valem mais depois de Cristo. Certo? Então, tem gente que diz assim, a carta aos Hebreus é só para quem não crê em Cristo. Não. É para judeu, é para hebreu, que crê ou que não crê. Se não crê, mas está pendendo, está aqui os motivos para não desanimar. Se não crê ainda, leia, que se você ler com honestidade, vai entender que ali realmente explica o propósito de cada uma daquelas coisas, que era um propósito simbólico e temporário, e que agora não tem mais nenhuma necessidade. Então, por isso que eu acho que nós estamos numa época, que é uma época de diálogo, que é uma época de humildade, pelo menos teríamos que ter, que essa carta, eu me sinto chamada a explicar essa carta, mas essa carta, ela detém, ela necessita de tempo para ser explicada, porque ela só tem sentido quando a gente conhece o judaísmo. Aí é que a gente entende. Então, como é que eu explico a carta aos Hebreus? Eu explico a função de cada coisa daquela que ele cita, do judaísmo, e depois diz, ó, tá aqui. Porque se não for assim, não dá. As pessoas dizem assim, a Ilha fala 3 minutos
sobre a carta aos Hebreus. Meu Deus, não faça isso comigo, não. A carta aos Hebreus tem que explicar o judaísmo tudinho, os principais elementos do judaísmo, que era a identidade judaica, e depois mostrar como é que isso aí se relaciona com Cristo. O que Cristo tem a ver com isso aí? Porque é uma carta que supõe que é uma exposição de uma doutrina que supõe que os ouvintes do destinatário são judeus. Não é? São judeus. Exige isso. Então, sem conhecer judaísmo, não tem como. Não tem como. A gente citou uma coisa só, o véu. Eu tive que explicar o que era o véu, a propósito do véu, para poder entender a questão do véu. Não é? Várias vezes eu li essa parte assim, mas para que rasgou? E por que os judeus não se preocuparam com isso? Com a sua explicação, eu entendi. Tá entendendo? Então não dá, é por isso que não dá. Quando a pessoa diz assim, deu uma palestra sobre a carta aos Hebreus, eu digo assim, Peter, pelo menos 15 horas aulas. E a gente teria Tem 15 horas que eu acho que eu consigo. 15 horas é. Meu nome é Carlos, sou missionário da Luz. Eu sou leitor da Bíblia. Embora contrariando alguns irmãos que acham que nós não devemos ler a Bíblia, Emmanuel, nosso mentor do Chico, sempre disse que a Bíblia é um repositório de informações de grande significado e grande importância. Mas, lendo o Novo Testamento, eu pouco leio o Velho, o que me preocupa é Jesus, eu sigo a Ele, então eu busco as informações sobre Jesus. Jesus nunca disse, embora as outras religiões discordem, Jesus nunca disse que era Deus. Jesus sempre disse, eu venho em nome daquele que me enviou, meu Pai, e faço aquilo que Ele me ensinou. As outras religiões ainda continuam crendo que Jesus é Deus. Certo. Então, primeira coisa é o seguinte, eu acho que o movimento espírita, o espiritismo, ele não é contrário à leitura da Escritura, porque existe uma passagem no Evangelho segundo o Espiritismo, atribuída a São Vicente de Paulo, que diz que se deve ir a essas páginas aqui, se deter nelas e estudar essas santas palavras, não é? Então, se vocês se regem, essa é uma das obras de doutrina de vocês, uma das 5, como foi mencionada aqui, e eu sei dessa passagem porque ela me foi mostrada também por alguém. Eu li esse livro e achei interessante algumas coisas e fiz perguntas a algumas pessoas sobre algumas passagens. Essa foi uma passagem que eu perguntei, porque algumas pessoas acham que o Espiritismo não favorece a leitura da Bíblia mesmo, e está escrito lá no Evangelho segundo o Espiritismo que é para ler e estudar e se dedicar e praticar o que está aqui, não é? Então, a primeira coisa é essa. A segunda coisa é que nós não podemos entender Jesus sem entender o Antigo Testamento. Ele veio dentro de uma cultura, ele veio dentro de um contexto histórico, geográfico, cultural e religioso. Ele se submeteu a esta cultura, ele teve a humildade de nascer num lar pobre, de judeu, circuncidado ao 8º dia, como todo menino judeu. Foi ao templo aos 12 anos para fazer um ritual que ainda hoje todo menino judeu de 12 ou 13 anos tem que fazer, que é ser arguido pelos doutores da lei a respeito da fé, para saber se vai realmente assumir a fé, não é? Ele fazia leitura na sinagoga. Paulo é o maior escritor do Novo Testamento, escreveu o que tem mais de escrito no Novo Testamento é de Paulo. Ele era judeu e fariseu, ele tem os métodos de leitura que um fariseu tinha para entender a Escritura, por isso que ele escreve tão bem, de forma tão complicada às vezes. Então nós estamos numa época em que é impossível entender o texto fora do contexto. Então entender o texto fora do contexto é como se a gente pegasse o texto escrito ontem em português para mim, e não foi. Então o texto foi escrito há 2000 anos atrás, dentro de uma cultura, num outro idioma, e isso eu posso entender se eu levar em conta pelo menos o contexto, não é? Então tem certas palavras que Jesus disse que
fora do contexto isso é um absurdo. Entendeu? Então não é que os escritores do Novo Testamento deturparam a mensagem de Cristo. É que nós estamos numa cultura diferente, numa época diferente, e nós não entendemos um provérbio que ele diz, nós não entendemos essa questão de camelo passando no buraco da agulha, nós não entendemos essas várias coisas que ele diz que são de conhecimento moral. Um rico é mais fácil um camelo passar pelo buraco da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. É um ensinamento moral, não é? Então nós temos dentro de uma cultura que a coisa se tornou óbvia na hora que ele disse, e que para nós estamos tentando adivinhar e tem teorias mirabolantes sobre essa passagem. Então veja, a gente tem que ler esse texto, vocês precisam estar indicado na doutrina de vocês, ler esse texto, se dedicar a ele, tentar entender esse texto. Isso aqui tudo, porque Jesus, você não pode colocar um telhado suspenso no ar. Você primeiro faz o alicerce, faz as paredes, faz as colunas para colocar o telhado. O Novo Testamento é esse telhado. A revelação é progressiva. Eu não posso ficar com o tempo de Jesus. Eu tenho que pegar o progresso da revelação. Como que isso tudo foi sendo entendido até desembocar no Novo Testamento. Né? Então eu não posso ficar com a cereja que está na cobertura do sorvete, por mais gostoso que seja essa parte. Né? Tem que ver o todo. Aí a outra coisa é, eu tenho que entender expressões dentro do judaísmo. Jesus se identificou como o Filho do Homem. O Filho do Homem significava, o que ele se identificou foi como Filho do Homem. Filho do Homem significava um ser humano, mas um ser humano superdotado, digamos assim. Um ser humano diferente, um ser humano que podia voar, estar com as nuvens. A maior a descrição do Filho do Homem, que aparece lá no livro de Daniel, que aparece no livro de Ezequiel, quer dizer, é de fato um ser humano, mas não é um ser humano como a gente está acostumado a ver e a ser. Né? Então, o livro apócrifo de Enoque, o primeiro livro de Enoque, é que dá mais detalhes sobre o Filho do Homem, embora seja de forma muito simbólica, porque é um texto apocalíptico, teria que estudar Apocalipse. Mas o filme, o Super-Homem, é baseado no texto, é feito por judeus, baseado no texto do Filho do Homem. Quem é o Super-Homem? É o Filho do Homem. Ele voa, ele escuta mais do que todo mundo, ele vê mais do que todo mundo, ele tem força mais do que todo mundo. Né? Então ele não é daqui, mas ao mesmo tempo ele é daqui, ele veio de fora, mas ele está dentro do... Né? Ele é um cara comum qualquer, mas não é um cara comum qualquer. Onde que se baseou esse filme? No texto sobre o Filho do Homem. Veja só, uma expressão que Jesus disse: eu sou o Filho do Homem. Eu não sei de judaísmo, fico boiando. Né? Então, é uma expressão que está no Antigo Testamento, está no próprio Jesus dizendo: eu sou um de vocês. Realmente sou humano, mas eu não sou um ser humano como vocês são. Então, Filho do Homem quer dizer filho de, em hebraico, quer dizer pertencente a. Filho de Davi. É um filho de Davi? Não. Pertence à tribo de Davi. Filho do homem. Pertence à humanidade. Filho de Deus. Pertence a Deus. Isso é o que os textos bíblicos dizem. Agora, o que são as doutrinas? Interpretações de textos bíblicos. Então, a doutrina de vocês interpretam isso de uma forma e a doutrina da minha igreja interpreta de outra forma. Obviamente, como eu não sou espírita, eu sou católica, e sou católica fervorosa, eu creio, não é eu creio porque está lá na doutrina, mas eu me identifico com a doutrina da igreja católica, certo? Então essa é a minha identidade. E aí respeito, acho tranquilo, acho normal, acho que vocês têm direito de entender essa frase, acho que os judeus têm direito de entender essa frase como eles entendem, e também eu acho que eu tenho direito, e a minha igreja tem direito de entender também isso. Mas mesmo assim, as igrejas não dizem que Jesus é Deus somente como se não existisse o Pai, como se não existisse mais nada, não é? Sempre Jesus está fazendo a vontade do Pai, sempre Jesus está submetido a Deus. E Pai é uma palavra que ele usou para dizer o relacionamento dele com Deus. Poderia ser outra palavra.
Então, as palavras são humanas e a gente não precisa brigar pelas palavras, porque elas às vezes dizem o oposto do que a gente pensa. Então, eu tenho um ótimo relacionamento com o meu pai também. Quando eu chamo Deus de pai, eu só tenho coisa boa a pensar quando eu penso essa palavra. Mas quem foi abusado pelo pai? Quem sofreu violência sexual do pai? Quem sofreu maltrato do pai? Pode dizer Deus é pai? Não, porque está então dizendo o oposto do que Deus é. O que vale é a experiência que eu tenho com a palavra. Eu tenho a experiência com a palavra, essa palavra expressa a minha experiência. Se essa palavra expressa uma experiência diferente, então eu posso estar dizendo o oposto, dizendo que Deus é mau, que Deus é cruel, que Deus é ruim, se eu disser que Deus é pai. Deus é amor, mas se eu tiver uma experiência possessiva com o amor, se eu tiver uma experiência negativa com o amor, que nós pecamos enquanto amamos. O amor mais profundo é o amor de mãe. Mas a mãe, às vezes, é possessiva, ciumenta e quer definir que o filho até faça uma coisa contra a vontade de Deus. Então, amor não diz tudo sobre Deus, depende do que eu sei sobre amor. E mesmo assim, Deus ainda vai estar além de qualquer experiência com amor que eu possa fazer, além de qualquer experiência com o pai que eu possa fazer. Então, o que são doutrinas? Tentativa de expressar em palavras humanas as experiências que a pessoa tem. Não é? Então, isso é doutrina. E por isso, como são palavras e palavras humanas, são limitadas. Porque nossas palavras não conseguem dizer quem é Deus. Lá atrás estavam pedindo para falar, sim. João, sempre Espírito Francisco Dizem, eu ouvi um podcast da Casa de Deus implantado com Jesus que você passou no seu espírito. E fiquei muito surpreso com uma citação a respeito de Melquisedeque. Eu não sei se o tempo vai auxiliar. Não faça isso comigo. Mas, se você puder dar uma ideia, dar um pouquinho mais para nós, por que Paulo quis dizer ao mencionar Jesus como da ordem de Melquisedeque? Bom, essa questão de Melquisedeque é tão séria, vocês nem sabem. Quando eu fiz o meu mestrado sobre a carta aos Hebreus, eu vi que a questão de Melquisedeque era tão profunda, que existia tantas lendas, tantas coisas de Melquisedeque que não estão na Bíblia, mas que o povo de Israel conhecia tão bem, que eu achei que havia uma falha muito grande na minha dissertação, porque se eu fosse tentar explicar a questão do Melquisedeque, eu ia me distanciar do meu tema, e ia ficar um parêntese, ia virar outra dissertação. Então eu combinei com o meu orientador que eu deixaria isso para um trabalho posterior, e foi o meu doutorado, as tradições messiânicas de Melquisedeque e a carta aos Hebreus. Então, ao todo, o meu amigo Melqui ficou íntimo, porque durante 4 anos eu convivia 24 horas com ele, né? Então, o que eu posso dizer para vocês é que ele é um emissário, né, de Deus ou do Cristo, anterior à vinda do Cristo, para confirmar o monoteísmo. Então, vou dizer aqui uma coisa chutada assim para a gente entender melhor. Abraão é monoteísta, mas não pense que é fácil para Abraão não, porque Abraão vem de Ur da Caldeia e lá são politeístas. Então Abraão é um doido, um passo de um doido, e ele não vai conseguir ser monoteísta se ele ficar na terra dele, se ele ficar na tribo dos pais dele, porque são todos politeístas. Há um apócrifo, um livro apócrifo dos judeus que fala sobre o tempo em que Abraão, foi tradição oral, depois foi escrito, o tempo em que Abraão vivia em Ur da Caldeia. Os irmãos idólatras e aquela coisa. Então não pense que é fácil para Abraão achar que só existe um Deus. Para nós é óbvio achar que só existe um Deus. Mas num ambiente menos evoluído, como numa etapa anterior ao progresso que nós temos, isso não é tranquilo. Por quê?
porque as divindades cuidavam de cada departamento. Então tem a divindade que faz casar, a divindade que faz ter lucro no trabalho, a divindade que dá chuva. Isso parece com alguma coisa que eu conheço, mas tudo bem, né? E aí, e cada divindade tinha um templo e era responsável por aquele lugar, e era o departamento. Por que as pessoas tinham muitos deuses? Porque cada aspecto da vida da pessoa precisava ser regido por um Deus. E aí tinha o chefe, o Deus-chefe, que era o Deus do panteão. Então não pense que é fácil para alguém ser monoteísta quando o resto é politeísta. Porque a pessoa diz, você está maluco, quem é que resolve? Esse teu Deus resolve o quê? Não, ele é. A outra coisa é monoteísta e o Deus não tem imagem. Nem é um astro, e nem é um rio, nem é um crocodilo. E é o quê? Não dá para ver, não dá para saber, não tem status. Isso é uma coisa de doido. Isso não é coisa de gente normal, isso é coisa de doido. Então o que acontece? O Abraão, ele é um cara estranho nesse mundo. Acontece que um dia ele encontra com o meu querido amigo Melquisedeque. E aí ele encontra uma outra pessoa que é monoteísta, serve o Deus de Israel. E era preciso não só afirmar o monoteísmo, mas dizer o que é monoteísmo. A proposta não é só ter um só Deus, mas é uma proposta de uma coisa simples. O que Melquisedeque ensina para Abraão? Que o negócio distorceu e desandou e não pegou. Ensina assim, Abraão, você quer agradar a Deus? O que é que faz as pessoas serem amigas? Ainda hoje é comemoração, comer e beber juntos, né? Tomar refrigerante, suco, chocolate para quem está fazendo dieta, essas coisas. Café é forte, né? Café fraquinho não, né? Então, isso aí não é nessa hora que todos nós somos iguais, todos nós. Então, vou te dizer, você quer agradar a Deus? Qual é o ritual que você faz? Você pega pão e vinho, chama os companheiros da família, etc. Né? Faz a oração e diz assim, olha, Deus, vem comer aqui com a gente, que você não vai ver, mas não tem problema. Essa união na hora que a gente está juntos para fazer a refeição é por aí. Né? Jesus disse a mesma coisa. Ele pegou o discípulo, ó, vamos aqui, partiu o pão, pega você, ô neném, pega. Dá o pão para cada uma, coisa de família, né? Certo? E então a Melquisedeque, ele era alguém que veio já naquele tempo de Abraão mostrar o propósito do Cristo que viria depois, porque Abraão, através de Abraão, essa raça dos judeus, né, a raça de Abraão, os descendentes de Abraão iriam avançar até dar para as outras nações o Cristo. Olha, eu não consigo dizer nada mais que eu quiser ter do que, mas se você me der 60 horas para eu falar, eu E a gente teria acesso a esse material para a gente ler também? Olha, eu acho assim, tese é uma coisa chatérrima, ela está na internet. Você colocando lá a maneira de Melquisedeque, ainda, nós somos tão íntimos que saem tão juntos. Mas eu vou dizer o seguinte, tese é uma coisa chata, que a gente escreve para aqueles especialistas. Mas se vocês quiserem fazer o sacrifício de ler, dá, né? Eu disse hoje, já me disse um site que está a tese, eu disse, está desse também, já vi tanto. Mas essas pessoas todas, elas pedem permissão, eu que esqueci, eu sempre digo, pode publicar aí no site de vocês, se tiver algum doido que ler, para mim está tudo bem, né? Então eu acho que nós terminamos, se eu não me engano, né? Já passamos até o tempo. Vocês gostam de perguntar, Deus me livre. Não, eu acho que está certo. Então, gente, obrigado pela amizade. Né? É isso mesmo. Vocês estão vendo? É isso que a gente não precisa explicar, não. Jesus sem fronteiras, diálogo entre as religiões, cartas hebreias, esse negócio todo, né, doutrina e espírito. Vocês falaram de vocês para mim, eu falei de mim para vocês. A gente brigou? Não, então é por aí mesmo, é isso mesmo. Você diz, olha, nós pensamos assim, Jesus não é Deus, você pensa assim, por quê? Não, nós temos o nosso propósito quando pensamos. Alguém brigou? Não. Alguém ficou chateado? Eu acho que não, pelo menos eu não, né? Então é isso mesmo. Obrigada, viu?
se o Chico Xavier estivesse aqui, nossa, diria assim, que beleza. E olha, que beleza mesmo, né? Maravilha. Eu acho que a gente tem comentado aí, várias pessoas do meio espírita, comentado, gente, estamos vivendo um novo momento, né? E aí ele tinha falado, lá no Jesus de Nazaré, já tem um comentário, nós estamos 2000 anos atrasados, hein? Né? De ver esse momento. Então, realmente, um novo momento de confraternização, de diálogo, né? Entre as religiões. Que beleza! Em nome disso, né? Nós queremos convidar aqui para fazer a prece de encerramento, a oração de encerramento, o nosso querido Thomas, né? O Thomas, ele é da primeira igreja batista. Ele vai fazer a prece de encerramento aqui para nós. Bom, eu gostaria de saudar a todos com a graça e a paz de Cristo. Quebrando um pouco o protocolo, Wagner, se você me permite, eu sei que todos estão querendo ir embora, descansar, mas quando o Wagner, através da minha esposa, me convidou para fazer essa oração, veio uma interrogação muito grande no meu coração. Rapaz, o evangélico, né? O que vai falar para os espíritas? Porque o espírita, por natureza, é digamos assim, um povo que mais lê. Eu costumo explicar que espírita normalmente é religião de pessoa culta, de pessoa inteligente, questionadora. Que é de fato o que a gente vê, questiona uma série de coisas, né? E aí fiquei, rapaz, o que eu vou falar? O que eu vou pedir? O que eu vou obedecer nessa oração? Pois bem, aí lembrei da igreja, os ensinamentos, né? E está lá na nossa igreja, está na Bíblia, ide e pregai o Evangelho em todos os lugares. E fiquei com isso na cabeça, mas o que representa isso? E as palavras muito bem colocadas pela irmã representam isso, que é o amor de Cristo, através dos seus exemplos, dos seus ensinamentos. Eu nunca fui um homem de muitas certezas, sempre de muitos questionamentos. Então eu gostaria de fazer alguns comentários aqui, para que a gente saia daqui hoje com algumas reflexões. Mais ou menos há uns 6, 7 anos atrás, você vai lembrar disso, e a maioria aqui também, se reuniu espírita, católico e evangélico contra o aborto. Acho que todos lembram disso. Naquela ocasião, eu assistindo no jornal, pensei, graças a Deus isso está começando. Estão conversando em prol de algo que é benéfico à sociedade. Puxa, fiquei muito alegre. Hoje, passado algum tempo, estamos vivendo uma outra etapa de conversarmos, de dialogarmos, porque, como dizem os espíritos, né, os trabalhadores da última hora, né, Wagner? São aqueles que são, né, vocês conhecem bem. Nós somos todos trabalhadores da última hora, todos, e precisamos fazer muito pela nossa sociedade, independente, né, porque todo mundo fala que tem vida após a morte. O católico vai para o céu, é vida após a morte. O evangélico vai com Cristo, vai com Deus, vida após a morte. O espírita fala um pouquinho mais, esse negócio de vida após a morte. 2, 3, 4, vai lá, temos que falar, chiclete no cabelo de Cristo, não sei o quê. Mas todos concordam que existe vida após a morte. Então fica aqui essas observações, né, brincando, memoráveis e tal, para a gente cada vez mais estar fazendo eventos como esse, né, que eu acho que é desta forma que caminha de fato a humanidade, como diz aquela música lá, né? Bom, então, incluídos desse sentimento, eu gostaria de agradecer a boa vontade de me ouvir e pedir que elevemos os nossos corações e pensamentos a Cristo. Pai Celestial, nosso Deus, Criador do céu e da terra, Autor e Consumador de toda a forma de vida. Te agradecemos, ó Senhor, por esta oportunidade ímpar. Te agradecemos pela maravilhosa possibilidade de estarmos vivos.
Senhor, venha sobre nós com tua mão saradora, com os teus ensinamentos. Permita-nos, Pai, que nos aproximemos de Cristo em pensamentos, ações e reações. E nos dê, Pai, a coragem de assumirmos as mesmas atitudes. Em nome de Jesus, amém. E assim encerramos esse nosso evento e convidamos, né, para tomar um chazinho preparado para que os nossos voluntários possam servir a mesa. Muita paz.